Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Mesut Ozil, né? Um dos jogadores que no auge encantou o futebol com tantas assistências e uma maestria impressionante para ditar o ritmo de jogo, né? Gerando o jogo até não poder mais. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores playmakers que o futebol já viu no auge, mas um cara que teve uma carreira bem mais curta do que deveria, se aposentando aos 34 anos de idade. É cedo, né, para aposentar, se a gente parar para pensar que o Modric hoje tem 37 ou 38 anos, o Messi tem 35, então assim, tem jogadores produzindo muito futebol mesmo após os 34 anos de idade, né? E o Ozzy já não produz futebol de verdade, né? Acho que desde 17, 18 forçando a barra, porque essa temporada no Arsenal ele ainda estava ok, né? Mas depois disso aí ele já era um jogador bem descartável dentro do clube. Ele que começou sendo uma transferência de ouro para o Arsenal acabou se tornando um problema no final da passagem. Foi lá para o campeonato turco, até há uma história diplomática, né? Porque ele tem uma amizade muito grande com o Erdogan, né? Que é o ditador da Turquia. E isso ajudou a dinamitar as relações dele com o país de nascença, que é a Alemanha. Inclusive, o Ozil é quase que proibido de andar na Alemanha hoje em dia, de tanto que ele prejudicou as relações com o país natal, cujo ganhou a Copa do Mundo de 2014, né? Pra você ter ideia de como o mundo ele não gira, ele capota, né? Essa é a verdade. E assim, daqui para falar um pouco da carreira do Ozil, né? De onde ele surgiu, né? Só para fazer uma pequena homenagem, né? Porque esse é outro dos jogadores que hoje muita gente chama de Bagre e tá errado, né? Porque ele é um jogador que no auge, assim, era espetacular, né? Quem viu o Ozil no auge, né? Sabe o quão bom jogador ele era, né? Ele surgiu mais, assim, no Schalke 04. Ele teve uma passagem no time no Rot-West Essen, né, no time sub-19 dele. Aí foi contratado pelo Schalke 04, jogou no time de base. E em 6-7, né, da temporada 2006-2007, já começou a ir para o time principal. Aí um garoto que tinha 19 anos de idade não teve tanta produtividade. Mas em 2007 2008, né, aí ele já começou a jogar melhor, deu 4 assistências, né, já foi o suficiente para atrair a atenção do Werder Bremen, que se não me falha a memória, na janela de janeiro o contratou e ele começou a ser titular do Werder Bremen. Naquela primeira metade de ano, não foi tão bem assim, mas depois, ali em 8-9, o cara em 28 jogos marcou 3 gols e distribuiu 15 assistências. É um número assustador, né? E em 9-10, ele marcou 9 gols e distribuiu 16 assistências, né? São números muito altos, né? O Kevin De Bruyne, assim, ainda não chegou nas 15 assistências, mesmo tendo o Haaland no ataque, mesmo toda a produção ofensiva, ele tá fazendo isso no Werder Bremen, né? Só pra você ter ideia do quão bom um playmaker ele é. Não tô querendo reduzir o Kevin De Bruyne com playmaker, porque ele é extraordinário também. Mas o Ozil no auge era um cara, assim, muito fora da curva, né? Na questão de gerar assistências, passes para gols, né? Ele era absurdo. E aí acontece, com essa temporada brilhante que ele teve no Werder Bremen, atraiu a atenção do José Mourinho, que treinava o Real Madrid, que o contratou. E o cara teve produção imediata. Na primeira temporada na La Liga, foi a melhor temporada dele no Real Madrid, a meu ver, na 10-11, ele teve 6 gols e 19 assistências. Ele obviamente tem aquela participação absurda na temporada não sei se é a 12-13 ou a 11-12, acho que é a 11-12, né? Que ele ajuda ali naquele ataque de mais de 120 gols. Mas ele deu 7 assistências em 11 jogos na Champions League também. Então, assim, é impressionante o quanto de assistência ele era capaz de produzir. Teve temporadas que o Ozil teve mais de 30 assistências. Isso é um número assustador, né? Então, assim, já produziu ali 6 gols, 19 assistências na primeira temporada, 4 gols, 19 assistências na segunda, 2 temporadas seguidas com 19 assistências na La Liga. E aí, na terceira, ele teve ali 9 gols, 16 assistências. Então, assim, tava produzindo uma barbaridade o Mesut Ozil. Porém, é aquele negócio, né? Ele tem seus problemas ali internos, não é um cara muito fácil de se lidar. E parece um cara que tava produzindo tanto, vai ser vendido do nada? Vai. O Arsenal vai lá e contrata o Mesut Ozil. A peso de ouro, evidentemente, né? O Real Madrid não vendeu barato, mas o fato é que o Arsenal foi lá, contratou para ser meio que o maestro daquele meio campo, uma indicação do Arsène Wenger, né? E ele até teve alguns bons momentos pelo Arsenal, né? Durante esse intermédio ali do Arsenal e pro Real Madrid, acho que um pouco depois que ele vai pro Arsenal, tem a Copa do Mundo, onde ele ajuda a equipe a sagrar campeão mundial. Não foi a peça mais importante naquela seleção, mas sem dúvida foi importante para a conquista da Copa. E assim, a gente teve na Premier League o início lento para ele, em 13-14, só 5 gols, 10 assistências, uma produção baixa, né? Participação direta para 15 gols, mas menos do que ele estava tendo lá no Real Madrid, né? Ele tinha uma participação muito maior lá.
Aí ele teve 4 gols e 6 assistências na temporada 14-15. Já houve muitos questionamentos para ele, né? Porque se lesionava, a postura dele não era das melhores. Isso também é um problema do Ozil. Ele nunca foi o cara mais profissional. A gente fala, né? Gareth Bale, Mesut Ozil eram dotados de talentos incríveis e que podiam marcar muito a história do futebol. Eu acho que são jogadores que a gente vai lembrar em alguns momentos dele, do que foi o auge, mas esses caras tendem a ser mais esquecidos com o passar do tempo. Talvez não nos seus países de origem. O Ozil talvez sim, né? Talvez assim na Alemanha ele seja esquecido por causa de todas as controvérsias, né? Ou as controvérsias vão marcá-lo para sempre. Mas o Bale, eu acho que sempre será lembrado em País de Gales, um dos maiores jogadores da história do país, se não o maior. Mas a gente tende a esquecer um pouco mais deles, né? Só quem viu vai lembrar mais, né? Mas quem não viu, as pessoas não vão lembrar tanto assim desses caras, né? Podiam ter sido mais, né? Acho até diferente do Neymar, porque o Neymar marca a história do futebol, ele influencia muita gente, não é jeito que esses dois puderam influenciar, mas é aquela história, né? Foi tão curtas as carreiras, podiam ter sido tão mais, né? E assim, 15 e 16, aí o Ozil aparece, bate a mesa da Premier League, né? Tem uma temporada maravilhosa, 6 gols, 19 assistências. Eu não tenho certeza se esse é o recorde da Premier League, mas eu acho que tem uma possibilidade grande, né? Porque o Lampard acho que teve um recorde de 18, e ele foi um dos maiores assistentes da história. É um número extremamente alto, né? Aí ele, 16, 17, ainda produz bem, 8 gols, 11 assistências, mas já começa a cair, né? 17, 18, acho que foi a última grande temporada dele no Arsenal, né? E 4 gols, 9 assistências, não acho que é uma produção ruim, ainda mais para quem jogou 26 jogos, mas nitidamente vinha em queda. Aí 18, 19, né? Ele marca mais gols do que assistências, que era algo inédito na carreira do Ozil, né? E assim, ele já não era mais aquele playmaker, um cara que estava acostumado a dar de 10, 15, até 19 assistências numa única temporada, só deu 2, né? E em 24 jogos. Isso já era um sinal bem claro de declínio. Havia marcado apenas 5 gols. Na temporada 19 e 20, mal estava entrando em campo, né? Às vezes entrava uma hora ou outra, mas produziu apenas 1 gol e 2 assistências em 18 jogos, ao ponto que o Arsenal basicamente se livrou do Ozil, que foi para o Fenerbahçe, né? Que começou mal a passagem. Na segunda temporada, em 21-22, ele ainda teve seus momentinhos, né? 8 gols, 2 assistências, mas parecia ter perdido a magia daquele cara que produzia assistências com uma facilidade absurda, né? E basicamente foi cada vez mais escanteado no Fenerbahçe. Hoje, assim, mal entra em campo. Eu acho que não há muito esforço também dele para isso. Eu acho que ele perdeu o amor pelo jogo. Essa é a verdade. Acho que dá uma sensação de que ele não quer mais isso, né? Ele sentiu um momento em que já deu, né? Já não preciso fazer isso. É uma pena porque é um talento assim extraordinário, mas não foi um atleta na questão de dedicação e esforço extraordinário também. Isso às vezes tem que acontecer, não dá para ver as coisas separadas. Ele tem que acompanhar o talento e a dedicação, porque um sem o outro acaba se dando o quê? Uma questão de uma carreira que pode até ter uma certa produtividade, mas que poderia ter sido muito mais, né? É óbvio que assim esforço, né, assim, dedicação é muito importante e às vezes leva jogadores medianos a importâncias muito maiores, mas o talento, cara, é algo assim que a gente fica pasmo, né? E o Ozil tinha muito talento, uma pena que aproveitou isso por uma curta janela na sua carreira, né? E assim, eu acho que já estava aposentado já faz tempo, isso foi só a oficialização mesmo. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.